Madalena, a gente está acompanhando esse caso que repercutiu nacionalmente por causa de um vídeo postado em rede social que mostra uma criança batendo num cão. O cão está amarrado, magrinho, visivelmente debilitado, e a criança pré-adolescente bate usando uma enxada. Nós temos o vídeo, claro que a gente desfoca aqui pela imagem da criança. Imagine, a criança vai ter que passar também por um acompanhamento psicológico por causa disso, indiscutivelmente. Mas a Neia foi uma das pessoas que, engajadas na causa animal, tomou conhecimento do vídeo. Neia, vamos começar por aí. Você tomou conhecimento da situação por causa do vídeo? Esse vídeo foi compartilhado onde e por quê? Bom dia, Neia. Bom dia. Na verdade, como eu tomei conhecimento do vídeo, eu estava fazendo um trabalho no domingo à noite, terminando um trabalho, era por volta de 9h30 da noite. E eu estava aqui bem tranquila terminando meu trabalho quando, de repente, começou a chegar um monte de mensagem no meu celular. Eu nem sabia de nada que estava acontecendo. E aí eu fui ver, eram números diferentes, eu fui ver o que era. Aí o que eu abri tinha uma pessoa. Já começou boa noite, eu estava bem, e me perguntando, falando se eu era de Boa Esperança, que ela tinha pego meu número com uma outra pessoa tinha dado meu número para ela, e que se eu estava sabendo de um caso que estava acontecendo. E aí eu falei que eu não estava sabendo de nada, né? Aí ela falou assim, eu vou te mandar o vídeo, queria que se você pudesse nos ajudar, porque eles já tinham entrado em contato com outras pessoas aqui da cidade que nem responderam as mensagens. Aí eu falei assim, deixa eu ver o vídeo. Aí ela me mandou o vídeo, eu vi o vídeo. Como todo mundo, eu fiquei muito horrorizada, fiquei angustiada, quase nem consegui dormir pensando nesse vídeo, porque eu ia poder fazer alguma coisa só no outro dia. E aí eu falei para ela que eu ia fazer um boletim e a gente ia tentar ir lá na casa ver o que estava realmente acontecendo na casa. E aí de manhã acordei, chamei uma amiga para ir comigo, a Letícia, para se ela ia comigo fazer o boletim, que eu estava com medo de fazer o boletim sozinha. Eu falei, vamos comigo? E porque assim, eu nunca consegui, né? Vamos tentar retomar o contato com a Neia, né, que foi acionada por populares, sabendo que ela é engajada na causa animal. O caso aconteceu em Boa Esperança do Sul. Tá muito embaçada a imagem. Não tem condição de embaçar menos, não? É porque é possível. A gente quer esconder a imagem de uma menor, né? Talvez se a gente conseguisse algum recurso para o rosto para da ver criança, a marca da violência contra o animalzinho, e como o animal está debilitado nessa imagem, né? Bastante debilitado. Enfim, estamos retomando o contato com a Neia. Então, Neia, você estava nos contando então que aí você pediu a ajuda de uma colega para fazer o registro na polícia, denunciar o caso à polícia antes de visitar a casa, é isso? Isso, porque assim, não dá para chegar na casa assim, né? Sem uma autoridade, né? Isso. Não dá. E como eu tava com medo de ir, porque a gente nunca teve, assim, eu nunca consegui fazer um boletim para nenhum, porque eu tento ajudar vários animais aqui na cidade, mas eu nunca consegui terminar um boletim. Sempre eu era barrada por algumas coisas e nunca consegui. Falei para ela, vamos comigo? E a gente foi. E ela foi comigo, chegando lá na delegacia, a gente foi, assim, muito bem recebida. Eles... Você já sabia o endereço da pessoa? Você já sabia de quem se tratava? Já sabia, já tinham me passado o vídeo e o endereço, só eu não tinha o nome da pessoa. Perfeito. Mas o endereço e o vídeo já estava tudo certo. Aí eu fui, né, com esse vídeo, chegamos lá, a gente foi muito bem recebida. E o investigador que recebeu a gente, ele já mostrei o vídeo, ele perguntou o que a gente queria. Eu falei, eu queria fazer um boletim. Aí ele perguntou do que se tratava. Eu falei assim, olha, eu nem vou falar, eu vou te mostrar o vídeo. Aí mostrei o vídeo para ele também ficou horrorizado, como todo mundo. E aí ele já falou assim, não, entra aqui, já vamos fazer. Aí a gente já fez, ele pegou todos os dados que precisava, a gente fez o boletim. E aí eu falei para ele, você pode ir com a gente para verificar a casa? E ele já se prontificou aí com a gente. Foi com a gente chegou lá na casa, não tinha ninguém. A gente esperou. Alguns vizinhos falaram que ela estava em tal lugar, que a pessoa estava em um lugar, em outro lugar. E assim, a gente não conseguiu resolver de manhã. Não conseguimos encontrar ninguém na casa.
E aí a gente combinou de voltar à tarde. Aí à tarde, por volta de umas 2 e pouquinho da tarde, a gente voltou. Aí eu e minha amiga, a gente passou na delegacia novamente para que eles pudessem ir com a gente. Aí também nisso também já chegou um amigo da gente também que deu uma força e a gente foi. Chegou lá, encontrou a pessoa, encontrou o cão, como é que a coisa se encaminhou? Aí a gente chegando lá, a gente percebeu que tinha uma aguinha vazando pelo portão. O portão é um muro alto, com o portão fechado, não dá pra ver dentro da casa, e a gente viu uma aguinha escorrendo. Eu falei, então eles estão aí. Aí a polícia já chegou atrás da gente, a gente bateu na porta, e nesse meio tempo, antes da gente chegar lá na casa, eu recebi uma mensagem da equipe do delegado Bruno Lima. Uma amiga falou, olha, o Bruno Lima vai entrar em contato com você, porque repercutiu tanto esse vídeo que chegou até ele. E eles também, assim, auxiliou o tempo inteiro a gente pelo celular. Néia, como nós temos um tempo aqui, me diga uma coisa, e terminou como a questão? A família foi presa? A gente resgatou, aí umas protetoras, um monte de gente envolvida, mandou um taxi dog pra cá. A gente resgatou os animais, a gente ia para resgatar esse da corrente. Só que chegando lá, tinha mais 2 animais. Todos numa situação delicada. Não tinha água, corrente pequenininha, bastante magros, o animal que a gente vê na corrente. Agora você chegou a conversar. Há 8 anos ele vivia assim. Agora, me diga uma coisa, você chegou a conversar com a mãe da criança? O que ela falou, hein? Então, não tinha mãe na casa. Quem estava na casa eram os avós. E o que os avós falaram da judiação dessa criança contra o cãozinho? Então, a avó, quando a gente chegou, ela ficou um pouco surpresa, né? Porque o que a gente estava fazendo lá, que ela não maltratava ninguém, por que falaram que ela maltratava um animal, assim, né? E aí contamos pra ela, né? Ó, é porque tá rodando um vídeo, tal, que foi a própria criança que colocou o vídeo na internet. Foi a própria criança. A criança que filmou a situação e colocou nas redes sociais. Tão inocente, né? É difícil a criança filmar. Ela tá praticando ação, né? Como é que ela ia filmar? Deve ter outra criança na cena. Uma criança de 12 anos filmou bom. A de 6 batendo. A criança que tá batendo tem 6? Tem 12. Aqui tá batendo tem 6 e aqui filmou tem 12. Vocês conversaram com as crianças ou não? Chegaram, o investigador conversou com a criança? Claro, sim. Só perguntando por que estava fazendo isso. Você chegou a conversar ou não? Todo mundo conversou um pouco com elas. Eu trabalho com criança, então eu também tentei conversar com elas, porque eu também penso nesse lado das crianças, que eu penso que se a família é desestruturada, a criança tende a ir para um caminho ruim. E eu conversei com elas, eu até falei com a pequena que bateu, eu falei para ela assim, olha, você não gosta de princesa? Você não é princesa? Ela disse para mim que ela era. Eu falei, então, só que o Papai do Céu tá triste com o que você tá fazendo. Você não pode fazer essas coisas. O Papai do Céu fica triste. E ainda falei para ele, olha, se você é princesa, você tem que cuidar dos animais, amá-los. Eu tentei explicar para ela, sabe, num jeitinho que ela pudesse entender. E também a gente já falou com o conselho para dar uma atenção para eles, né? E conversar com essas crianças, encaminhar até para um psicólogo também, né? Porque eu acho que elas vão precisar. E os animais foram recolhidos e estão abrigados agora, estão bem, né? Os animais estão todos em lares temporários. Um já foi até doado, já está numa família mesmo, de verdade. E 2 estão em lares temporários. A que estava acorrentada vai passar por veterinário hoje. Bom, tá aí, Néia. Muito obrigado, viu? Você está fazendo um bom trabalho. É isso aí, de proteção aos animais inocentes que acabam sendo vítimas de crianças inocentes também, que certamente são mal orientadas por adultos. Certamente a criança vê que esse é o tratamento que o animal recebe. Está acorrentado, está magro. É essa relação que a criança acaba desenvolvendo. Agora, por que manter o animal assim? Eu não consigo entender. A casa era fechada? A Néia já não está mais conosco, né? Tem muro, tem portão, Néia? Por que o cão fica acorrentado? Então, a casa tem bastante câmera, tem muro, tem portão, tem tudo. Ele ficava acorrentado, segundo a dona, que sempre achou que ela tá certa,
por conta que ele mordia todos da casa, por conta que ela era brava. Só que assim, a gente pegou a cachorra numa facilidade, ela não mordeu ninguém de nós, éramos todos estranhos ali, mas em nenhum momento ela veio para morder a gente. Uma cachorra dócil, carinhosa. Ela era agressiva com aqueles que são agressivos contra ela. Estava recebendo paulada. Claro, isso aí, né? Enfim, nós temos até as fotos do animal já resgatado. Muito obrigado, Anéia. Ela é voluntária da causa animal. O caso aconteceu em Boa Esperança do Sul, para quem está pegando a história agora, repercutiu nacionalmente, e aí nós temos aí as imagens do animal resgatado. Que diferença tem daquele sujeito que amarrou aquele cãozinho na frente de uma casa e abandonou o cãozinho ali? Que diferença tem? Até por isso que eu perguntaria até se houve uma evolução nas investigações para tentar câmera de vídeo para chegar ao autor dessa façanha de violência contra o animal. Não é verdade ou não? Então, chegamos a uma conclusão, Zé Roberto, ou não, hein? Olha, não tive informação sobre isso não, viu, Madalena? É importante que, né, foi adotado o cãozinho pelaquela família de Ribeirão Bonito, mas sobre investigação não tive informação. Então, quer dizer, podemos ir atrás. O violento, o agressor do animal, simplesmente... Olha que estado só. Que tá o cachorro. Agora mostra, agora sim. A pessoa tem que ser punida, a dona da casa. Não pode deixar o cachorro no estado desse. Rapaz. A criança tudo bem, inimputável, fazer o quê? Mas a dona da casa, o adulto, tem que ser punido. Senão, que país a gente tá vivendo? Tem que responder. É um país da barbárie. O que é isso, gente? Esses são os 3 animaizinhos. Esse que a gente viu no vídeo apanhando, tá na corrente mais à frente, pelo agente da Defesa Civil, os policiais. Os 2 ali com os 2 menorzinhos, lá com as voluntárias. Tem até um filhotinho ali, me parece, lá, recolhidos pela Polícia Civil e agora pelas voluntárias já encaminhados para abrigo temporário e adoção, né? Um desfecho feliz, mas que faz a gente parar e refletir como uma criança pode se voltar com essa violência contra o animal e a família nem percebeu o que se passa, né?